Quanto rende 10 mil reais investidos nos fundos imobiliários? Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dorman, eu sou educador financeiro e mentor de negócios. E no vídeo de hoje eu vou te falar quanto que rende 10 mil reais investidos em fundos imobiliários. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência aqui no canal. E se você gosta de saber várias dicas, estratégias e investimentos que fazem o seu dinheiro render muito mais, cara, já se inscreve nesse canal porque eu sempre estou trazendo aqui dicas simples e fáceis para você multiplicar o seu dinheiro, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, deixa eu compartilhar minha tela que fica muito mais fácil você entender tudo que eu venho te trazer aqui no vídeo de hoje. Quanto que rende 10 mil reais em fundos imobiliários, tá? Antes de começar esse vídeo, saiba também que eu vou falar, às vezes você não tem 10 mil, às vezes você tem R$1.000 e quer saber, né? Quanto que renderia? Então eu vou falar quanto que renderia R$1.000, R$5.000 e R$10.000. E me conta aí também nos comentários. Hoje você já investe em fundos imobiliários? E se você já investe, quais são seus fundos imobiliários preferidos? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Bom, se você provavelmente já deve ter ouvido falar, às vezes dos seus pais, seus avós ou de alguém, de alguma pessoa que investir em imóveis geralmente é uma das melhores opções, né? E isso acontecia há muitos anos atrás, por quê? Porque, cara, antigamente, quando você investia em imóveis, quase qualquer local, né, era muito urbanizado, muito fácil de urbanizar, muito fácil de crescer. Ou seja, se comprava uma casa lá por 100 mil reais, 5 anos depois, às vezes, essa casa estava custando 200 mil reais. Claro que isso há muitos e muitos anos atrás. Essa não é mais a nossa realidade hoje, né? Então, claro, James, você está dizendo que investir em imóveis não é uma boa opção? Não, ainda é. Mas você tem que analisar vários e vários fatores. E fundos imobiliários é bem diferente de simplesmente investir em imóvel. E nesse vídeo eu vou te trazer algumas diferenças, tá? Então vamos lá. Primeiro, investir num imóvel, não fundos imobiliários, é diferente. Investir em um imóvel. Quais são os pontos negativos? Você não tem garantia de valorização, então às vezes você vai comprar esse imóvel num lugar que a região não tem mais para onde crescer. Então, será que esse imóvel vai valorizar mesmo? Então, você não tem essa garantia. Outra coisa, quando você investe em um único imóvel, você não tem uma liquidez rápida. O que é liquidez rápida, James? Cara, comprei um imóvel, mas estou precisando de uma grana. Você vai conseguir vender no mesmo dia ou em 5 dias? Não. Às vezes você coloca para vender e demora 5 meses, 1 ano para vender o imóvel, certo? Então, isso significa não ter uma liquidez rápida. Outra coisa também, é um investimento alto. Então, às vezes você paga um imóvel por 100, 200, meio milhão, 1 milhão de reais, né? Então, você pega o teu dinheiro e investe num único lugar. Ou seja, você investe muito alto para, teoricamente, ter um retorno. Você não diversifica esse investimento. Você deixa todo o seu dinheiro, ou uma grande parte de um valor, destinado em um único local. Pode ficar sem rendimento se você não alugar. Então vamos supor que você compra um apartamento por R$500 mil e você coloca ele para alugar. Cara, enquanto você não aluga, então às vezes 1, 2, 5, às vezes demora 5 meses para alugar um apartamento, você não está ganhando teoricamente nenhum real. E ainda vai ter vários custos, como manutenção, custos da corretora, às vezes IPTU, condomínio. Ou seja, se você não aluga um imóvel, muitas vezes você vai estar gastando dinheiro ao invés de receber dinheiro. Beleza, James, entendi um pouco a diferença de investir num imóvel. E qual que é a diferença de investir em fundos imobiliários? Beleza, vamos lá. Primeiro, deixa eu te explicar, às vezes você nunca ouviu falar o que é um fundo imobiliário. Eu vou te dar uma breve explicação para você entender um pouco melhor. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em um conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos
com essas operações são divididos entre os participantes na proporção de que cada um aplicou. Pera aí, James, não entendi nada. Relaxa que eu vou te mostrar um desenho para ficar mais tranquilo. Essa imagem eu peguei lá da Suno, tá? Então, olha só que legal. Então, tem um grupo de pessoas que investe no fundo imobiliário, né? Então, elas pegam o seu dinheiro e investem nesse fundo. Esse fundo, ela pode comprar ativos, né? Ou construir ativos. Então, vamos supor que ela vai construir um galpão, ou ela vai comprar um galpão, ou ela vai comprar shoppings, enfim. Eles compram um ativo e daí o aluguel que vem, né, desse ativo todos os meses, eles repassam para os cotistas. Então imagina só, imagina 5 shoppings que tem na sua cidade, tá? E o dono do fundo ele tem esses 5 shoppings. E você vai lá, investe, vamos supor que R$1.000, você vai ter como se fosse uma partezinha, você vai ser meio que sócio desses 5 shoppings. E todos os meses que esses lojistas pagarem aluguéis, você vai receber um rendimento proporcional ao dinheiro que você investiu. Então, olha que legal. Você lembra no exemplo anterior? Deixa eu voltar minha tela aqui. Você lembra no exemplo anterior que eu falei, pô, às vezes você compra um imóvel. Aquele imóvel não aluga? Você se ferrou, né? Porque não entra nenhum dinheiro. Agora, pensa comigo. Se você coloca R$1.000 em 5 shoppings diferentes que esse fundo é dono. Se uma lojinha não aluga, não tem importância, claro que você vai perder um pouco de dinheiro, mas olha, imagina só quanto esses shoppings, quantas lojas tem nesses shoppings. Você está entendendo como é bem diferente de você investir em um único imóvel? Então, se uma loja para de pagar, claro que você vai perder um pouquinho de rendimentos, mas o seu investimento está bem diversificado. Por isso que investir em fundos imobiliários é tão bom. Muito mais, você tem muito mais segurança que investir em um único imóvel, tá bom? Beleza, deixa eu continuar a explicação aí. Quais são os benefícios, então, de você investir no fundo imobiliário? A possibilidade de investir em grandes empreendimentos e de qualidade, que nem eu falei, né? Imagina você investir em vários shoppings. Dividendos isentos de imposto de renda. Então, pensa comigo, todo mês, quando esses rendimentos vão te passar os dividendos, como se fosse o aluguel, né, desses shoppings, você vai receber esse dinheiro e você não precisa pagar imposto de renda. Agora, se você tem um imóvel físico, né, e você aluga, todos os meses você recebe dinheiro de aluguel, você nem pagar imposto de renda sobre aquele valor, tá? Já mais um benefício aí. Investimento inicial baixo. Então, o que eu te falei, pô, você vai comprar um apartamento, você vai pagar 100, 200, R$500.000 para comprar um apartamento. No fundos imobiliários, a partir de, acho que se eu não me engano, R$11, investindo numa ação MXRF11, com R$11 você já consegue investir no fundo imobiliário. Lembrando que isso não é uma indicação de investimento, mas para você saber as possibilidades. Então, com R$11 você já começa a investir nos fundos imobiliários. Agora, nunca você compraria um apartamento por R$11, concorda comigo? Outra coisa, diversificação com poucos recursos. Então vamos supor, se você tiver R$1.000, você pode deixar um pouco em um fundo, um pouco em outro. Então você pode colocar, James, quero diversificar. Vou botar em lajes comerciais, vou pegar um fundo de shoppings, vou pegar um fundo de galpões logísticos, enfim, você pode diversificar esses seus R$1.000, né? E ter vários negócios diferentes e vários segmentos diferentes, né? Olha que legal. Então isso te dá mais previsibilidade, te dá mais segurança, né? Nos seus investimentos. E boa liquidez. Como assim boa liquidez? Tô precisando de grana e eu preciso vender, né? Tenho R$20.000 em fundos imobiliários, quero vender? É muito mais fácil. Você pode vender, dependendo do fundo que você escolher, no mesmo dia, né? Não estou dizendo que você vai lucrar. Às vezes, se você precisa vender rápido, né? Às vezes, aquele fundo imobiliário não está na melhor cotação naquele dia. Mas a probabilidade de você se você precisar de dinheiro, você se desfazer das suas cotas é muito maior do que se tivesse um apartamento. Concorda comigo? Bom, e uma coisa muito importante, atenção, esse investimento é de renda variável. Lucros passados não é a garantia de lucros futuros. Daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo de se você tivesse investido em um fundo imobiliário lá. Quanto que você estaria ganhando? Mas essas informações que eu vou te passar é baseado nos últimos 12 meses. Não necessariamente que esse fundo terá a mesma rentabilidade futura. Então, mais uma vez, esse vídeo não é nenhuma forma de indicação de investimento.
É apenas de forma educacional para você entender como que funcionam os fundos imobiliários. Não é indicado você colocar nos fundos imobiliários a sua reserva de emergência. Eu tenho outro vídeo no canal onde eu falo o que é reserva de emergência, o que você deve fazer com esse dinheiro. Então, se você não tem sua reserva de emergência ou não sabe o que é, assista esse outro vídeo do canal, tá? Fundos imobiliários é ideal para pessoas que querem investir de médio a longo prazo, tá bom? Beleza. E agora eu vou te mostrar um exemplo de um fundo para você entender um pouco melhor na prática como que funciona os fundos imobiliários e como que funciona seus rendimentos, tá? Beleza, eu peguei aqui para dar o exemplo para você o HGLG11. Mais uma vez, quero deixar mais uma vez claro, atenção, isso não é nenhum tipo de recomendação, é apenas um exemplo educacional para ilustrar o que a gente está falando na aula de hoje, tá? O HGLG11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Eu vou falar em outros vídeos um pouco mais sobre o que é um fundo de tijolo, o que é um fundo de papel, o que é um fundo de desenvolvimento, o que é um fundo híbrido e muito mais. Mas, por enquanto, só para você entender, o HGLG11 ele pega os recursos para investir com base em empreendimentos logísticos, galpões logísticos, tá? Fundos como HGLG11 têm o objetivo de comprar ou construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. Então, imagina, ali, ó, tá vendo a imagem ali no lado esquerdo, né, abaixo aqui do vídeo? Tá vendo ali 14 ativos em 4 estados. Então, eles têm 14 imóveis, 14 galpões logísticos em 4 estados diferentes. Então, você lembra que eu te falei? Pô, imagina só que um dos clientes, né, eles têm 14, um dos clientes fala assim, cara, deu um problema aqui, eu não vou conseguir pagar esse mês. Você vai receber, teoricamente, de outros 13 imóveis. Você viu como isso te dá mais segurança, diferente, mais uma vez, se você tivesse apenas 500 mil reais em um apartamento, tá? É um tipo de fundo que busca uma renda constante com potencial de valorização e reajustes de aluguéis. Então, além de você ganhar com os aluguéis desse fundo todos os meses, você também ainda ganha com a valorização, né? Então, se lembra que antigamente seus pais, seus avós falavam assim, cara, compra um apartamento que daqui a uns anos ele vai estar valendo muito, né? Você comprava um apartamento por 200 mil e 5 anos depois estava valendo às vezes 250 mil. Com os galpões, com os fundos imobiliários, isso também acontece, né? Claro que nem todos valorizam, mas geralmente alguns deles valorizam. Então você pode ganhar tanto com a valorização dos imóveis quanto com os rendimentos mensais, tá bom? Beleza. Então, James, se eu tivesse R$1.000 investidos nos últimos 12 meses, há 12 meses atrás, no HGLG11, quanto eu ganharia? Então vamos lá, eu peguei essa tabela do site Funds Explorer. Isso não é nenhuma indicação, tá? O Funds Explorer não está patrocinando esse vídeo, mas só para você entender, eu peguei lá e depois você vai lá ver esse site caso haja interesse. Então, no HGLG11, se eu tivesse investido R$1.000, 12 meses depois, eu teria um total de R$ 1.163,23, ou seja, teria ganho mais ou menos R$ 163,23. 24,6% vem da valorização da sua cota, que eu falei, e mais 11,6% vem dos dividendos, dos aluguéis mensais que você receberia todos os meses. Agora, olha só, presta muita atenção no que eu vou te falar. Se você tivesse deixado esses R$1.000 no fundo de imobiliário HGLG11, em 12 meses, que nem eu falei, você teria ganhado R$ 163,23. Se você tivesse deixado na poupança, eu fiz um cálculo com rendimento nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a poupança está rendendo 0,11% ao mês, ou seja, em um ano deixando seu dinheiro na poupança, você teria ganho apenas R$ 13,28. Olha a diferença de um para outro. Em um você ganharia R$ 150 a mais, né? Mas eu sei que algumas pessoas falam assim, nossa, mas só 150? Esses valores começam a ficar muito maiores quando a gente começa a pegar valores, rendimentos maiores. Olha só, se você tivesse investido R$5.000 em 12 meses, investindo no fundo imobiliário HGLG11, você teria R$ 5.816,15. Na poupança, você teria R$ 5.066,40.
Olha a diferença, cara. Olha a diferença, né? Uma diferença de mais ou menos R$ 750 de um para outro. Claro, James, pô, legal, gostei. Mas calma, antes de sair investindo, calma, que eu ainda tenho uma recomendação para fazer no final, tá? Outra coisa, James, e se eu tivesse R$ 10.000 e tivesse colocado nesse fundo imobiliário? Em um ano teria 11.632,30, tá? Enquanto na poupança eu teria apenas 10.132,40. Lembrando que o valor que eu peguei aqui de exemplo se eu tivesse colocado R$ 10.000 e não tivesse mexido, nem colocado nenhum real, nem tirado nenhum real em um ano, tá? Nesses 3 exemplos que eu acabei de dar. Mas você consegue ver a diferença gigantesca que tem entre um rendimento ou outro? Claro que eu peguei aqui um fundo imobiliário que teve uma boa rentabilidade, né? Tanto nos aluguéis quanto no rendimento de cota, tá? Mas tem alguns fundos imobiliários que não performaram tão bem nos últimos 12 meses. Então, toma cuidado que antes de você fazer qualquer investimento, cara, você tem que estudar, tá? E até o que eu falo aqui no próximo slide. James, então eu pego todo o meu dinheiro e invisto nos fundos imobiliários? Não! Mais uma vez, reforçando esse vídeo, não é nenhuma recomendação de investimento. Lembre-se, fundos imobiliários são renda variável. Então, eles podem subir, que nem subiu, nesse caso do HGLG hoje, mas poderia muito ter descido, né? Então, o que é importante? Estude bem antes de começar a investir em ações, em fundos imobiliários, tá? Uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas que eu dou consultoria. Cara, você já tem sua reserva de emergência? Qual é o seu perfil de investidor? Quais são os seus objetivos de médio e longo prazo? Qual a sua idade atual? Essas perguntas são muito importantes para você fazer seu planejamento de investimentos, porque tudo isso pode variar, né? Pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada não podem arriscar tanto nos investimentos variáveis, né? Ele tem que focar mais em investimentos de renda fixa. Por quê? Porque se dá uma oscilação grande no mercado, ele não tem tanto fôlego para se recuperar, né? Então, agora, pô, você tem 20, 30 anos, 35 anos, pô, você às vezes pode ser um pouco mais agressivo. Então, tudo depende do seu perfil de investidor, tá? Como eu falei, essas perguntas são muito importantes para você refletir antes de começar a investir. E uma coisa que eu já peço para todas as pessoas, né, que assistem meus vídeos, cara, quais são suas maiores dúvidas sobre o assunto? Deixa um comentário aí, porque eu quero saber quais são suas dúvidas e fazer mais vídeos respondendo você, né? Então, mais uma vez reforçando, cara, se inscreve no canal, porque eu vou responder o máximo de dúvidas possíveis que vocês comentarem aqui para ajudar vocês a investirem cada vez melhor. E para finalizar esse vídeo, cara, assiste esse outro vídeo também, onde eu ensino uma técnica simples e fácil para você guardar dinheiro. Então, se você é um dos caras que não consegue guardar dinheiro, trabalha, e o teu dinheiro não rende nada, você não consegue poupar, assiste esse vídeo aí que eu ensino uma técnica muito top, tá bom? Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!